E isso gera a tão falada insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Eu já não sei mais o que vale. Eu já não sei qual é a lei que me rege. Eu já não sei quais são os meus limites e nem os meus deveres. Eu não sei os meus direitos, não sei meus deveres. E isso foi arrancado sem a minha opinião. Então, cadê a democracia? Foi para o ralo. Então, é muito importante você, ítalo-descendente, que está assistindo isso aqui, essa live, é importante que você entenda o que está acontecendo. É algo que extrapola qualquer previsão possível. É um atropelo à Constituição italiana, com a assinatura do presidente e a assinatura da primeira-ministra. Porque senão não poderia ser avançado. O que se observa agora, então, nesse momento? Se tem 60 dias para análise do parlamento. E aí o que se acredita? Que pode passar no parlamento. Por quê? Porque ela tem maioria no parlamento. Então, pode passar. Vamos observar nos próximos dias quais serão as reações. Ok? Só que ainda assim, ainda tem uma Suprema Corte para falar, opa, peraí. Isso não é assim. E aqui tem um ponto. O decreto saiu na tarde, início da tarde aqui da Europa. No mesmo dia, os consulados no Brasil já estavam cancelando os agendamentos. Ou seja, eles já sabiam. No mesmo dia, eles começaram a derrubar os agendamentos. De, às vezes, meses de espera, anos de espera. Entendam, pessoal, qual é a proposta? Consulados agora só falam com italianos, não com os descendentes, porque os descendentes não são italianos. É essa a lógica. Então ele vai renovar o passaporte, ele vai fazer uma outra atualização, mas pedido de nacionalidade, não mais. E qual foi a proposta dele? Vamos criar um novo órgão para isso. Quanto tempo vai demorar para criar esse novo órgão? Agora você imagina quem já estava na Itália, aguardando o fiscal para poder fazer sua cidadania na Itália, via Comune. Imagina. Imagina quem estava com agendamento para ir hoje no consulado, segunda-feira. Ou amanhã, ou depois de amanhã. Imagina. Olha quantas pessoas foram afetadas com isso. Gente, desde sexta-feira, eu soube disso no início do dia. Porque o Brasil ainda estava acordando, vamos dizer assim, e eu já estava ligado aqui. Eu estou em Portugal, pouca diferença de fuso em relação à Itália. Então a coisa estava acontecendo e eu ainda estava esperando a repercussão disso no Brasil, porque normalmente tem uma demora, né? Com a internet acelerou muito, mas tem uma demora. E eu estava só observando. E comecei a ouvir as reações das pessoas na própria Europa, na Itália. E comecei a ver. Inclusive, na própria sexta-feira, eu dei uma entrevista, no domingo. Agora eu estou meio perdido nos dias aqui. Mas eu dei uma entrevista para o jornal, não sei se foi sábado ou domingo, eu estou meio perdido aqui, pessoal. Acho que foi sábado. Para o Jornal Público de Portugal, no sábado, exato. O Bruno me lembrou aqui. No sábado eu dei uma entrevista para o Jornal Público Brasil, que é um jornal português com a linguagem do português do Brasil. E hoje eu conversei com o Vicente e ele falou, Fábio, a matéria foi uma das mais vistas da história. Não sei quantas mil visualizações. Por quê? Porque eu estou aqui para, naquilo que eu tenho, no meu limite, na minha capacidade, fazer a pressão que eu posso. E aqui eu quero falar uma coisa especialmente para quem está conosco. Ou seja, contratou a nossa assessoria. Quero falar muito honestamente com você. Você não está desamparado, ok? Eu não estou me escondendo. Eu não estou me escondendo. O que está acontecendo é um absurdo. E isso é importante que você saiba que as autoridades italianas não querem que você vire italiano. Ficou claro? É triste falar isso, mas é a verdade.
Eles vão fazer de tudo para dificultar a tua vida. Você precisa ter esse entendimento. Tudo que eles puderem fazer para dificultar, eles vão fazer. É triste demais ter que dizer isso. A porta do consulado está fechada. Não vai mais atender você que quer solicitar cidadania, pelo menos por enquanto. A porta da Comune também está fechada. A única via que sobrou é a via judicial. Ok? A única. E tá todo mundo em alerta. Tá todo mundo atento. Como que vai reagir o judiciário? Porque se o judiciário diz não, é ditadura. Acabou. Esquece a Itália. Só talvez uma mudança de governo no futuro. E aí mudam a lei. Seria o único caminho. Porque se isso acontecer do jeito que foi proposto, de forma retroativa, acabou a Itália. Acabou. Esquece democracia na Itália. Esquece. Eu ouvi vários argumentos, várias pessoas com muito mais experiência, muito mais conhecimento, muito mais vivência de Itália que eu tenho, né? Falando que é o decreto da vergonha, que em 100 e poucos anos foi um dia, assim, uma mancha na história da Itália. Uma ofensa aos descendentes de italianos, e eu ouvi uma coisa fantástica. Ouvi uma coisa incrível. E eu vou tentar reproduzir o que eu ouvi aqui, porque eu achei muito interessante. Há 100 anos atrás, 130 anos atrás, o teu bisavô, o teu trisavô italiano, morava na mesma cidade que o hoje cônsul, o hoje prefeito, hoje o funcionário da Comune vive. Às vezes, eles eram até amigos. Só que o teu bisavô, o teu trisavô, por necessidade, por fome, por dificuldade, decidiu ir para o Brasil, decidiu ir para a Argentina, decidiu ir para a Venezuela, decidiu ir para os Estados Unidos, por necessidade. E agora, 100 anos depois, aqueles que eram amigos, hoje, eles estão impedindo, as gerações futuras estão impedindo você que saiu, o teu descendente saiu, e agora eles querem impedir você, dizendo que você não é italiano. Entendeu? Ficou confuso. Aqueles que eram amigos, e um foi para o Brasil por necessidade, e o outro ficou na Itália, ele também teve descendentes. E esses descendentes deles hoje vivem na Itália. Eles são os italianos puros. E agora eles querem impedir você como se você não fosse, como se você fosse um italiano de segunda categoria, um italiano de segunda classe. É isso. É uma vergonha. É uma vergonha um negócio desse. Então, se eles querem mudar a lei, ok. Todos os países podem mudar suas leis. Ok. Agora, de forma retroativa, isso é uma agressão. Da noite para o dia, fazer um decreto de urgência, sem ter urgência, sem comunicar as instâncias dentro da tramitação, é um absurdo. Utilizar a argumentação de que a culpa disso é de quem dá informação, de quem estende a mão, de quem ajuda o descendente, é pior ainda. E quem entra nessa, pelo amor de Deus. É como se fosse o seguinte: vamos fechar todas as pizzarias, vender pizza agora é crime. Vamos fazer o seguinte? Então vamos fechar o supermercado. É nesse nível. Comer pizza virou crime. Para que ninguém faça mais pizzas, vamos fechar os supermercados. Olha só que loucura, para não falar algo pior. É isso que está acontecendo na Itália.